Boa noite. Na noite de hoje, pelo Pente Fino Entrevista, estamos recebendo o secretário estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini. Ele que é aqui próximo da nossa região, natural de Lagoa Vermelha, foi deputado estadual, trabalhou em Brasília, deputado federal suplente. Vamos conversar sobre o turismo, que é a indústria sem chaminé. A nossa região tem um evento importante essa semana, onde é uma maneira do turismo rural, manter o homem no campo com uma renda digna, evitar que aumente os bolsões de miséria nas cidades maiores das regiões. E nós temos um potencial muito grande aqui com barragens, com gastronomia, turismo rural, e eu acho que está querendo de maduro para que o Alto Uruguai consiga um selo dessa qualidade, porque as questões geográficas nossas lembram muito a Serra Gaúcha. Lá atrás, alguém começou lá, e olha o que é hoje. Se nós não darmos esse pontapé inicial, nós nunca vamos saber se nós temos realmente esse potencial para trazer pessoas de fora aqui para a nossa região. Boa noite, Santini, seja bem-vindo aqui ao Pente Fino Entrevista na TV Bom Dia. Boa noite, Rodrigo, boa noite, nossos telespectadores. É um privilégio muito grande poder retornar à minha querida Erechim, a região toda que nos acompanha aqui pela transmissão desse programa e conversar contigo, bater um papo, hoje muito mais descontraído do que das outras vezes, porque Exatamente. nos outros temas eu falava sobre segurança pública, sobre santas casas e hospitais filantrópicos, e agora com o turismo, com esse desafio. Sobre eleições, eu falava bastante também. Eleições também. As divisões do partido municipal, eu não vou entrar nessa seara, hoje eu quero mais essa questão do turismo, e no final da entrevista nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro do PTB, que a gente sabe que está meio, não vou dizer esquartejado, vamos dizer rachadinho, o nome já diz, partido. Turismo. Tivemos esse evento na UNE na terça-feira, Santini, que é onde a gente trouxe muitas pessoas ligadas. Nós temos muitas pessoas que trabalham com o turismo na nossa região, mas são aqueles abnegados sozinhos com uma estaca na mão lutando para a sua bandeira. E nós somos carentes de políticas públicas para fazer que realmente saia do papel, não no sonho de alguns. O que fazer? Onde o governo pode entrar, isso também acaba sendo bom para um governo, em função, gera imposto, gera posto de trabalho e a região cresce, né? Sem dúvida, o turismo ele é uma atividade que já há muito tempo tem sido de alta rentabilidade para aqueles que conseguiram enxergar isso, que conseguiram projetar isso, seja no seu país, seja na sua cidade, seja no seu estado. E a gente percebe que com a pandemia, esse novo normal, essa reinvenção que o turista e o turismo tiveram que se adaptar, ele acabou por despertar aqui dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul uma série de outros destinos turísticos que muito antes eram desconhecidos pelos próprios gaúchos. Nós não conhecemos o nosso estado. O gaúcho não conhece seu estado, o brasileiro não conhece o Rio Grande do Sul e os nossos países vizinhos aqui do Mercosul não imaginam a grandeza e a diversidade de opções que nós temos aqui dentro do nosso Rio Grande do Sul. Eu brincava há poucos dias atrás com um colega seu também de trabalho que dizia que quem viaja para o Rio Grande do Sul, quem conhece o Rio Grande do Sul, nunca mais viaja para fora do país, nunca mais gasta em viagem internacional, porque a gente tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Nós temos a diversidade cultural riquíssima de encontrar aqui no Alto Uruguai 6 ou 7 culturas de povos que vieram para cá, que são vizinhas, lindeiras, que se conhecem pela arquitetura, pela gastronomia, que se conhece no passar a divisa do município, você já sabe que está entrando em uma outra colonização. E a gente tem tudo isso associado a uma natureza belíssima, a gente tem tudo isso associado então a uma gastronomia que vem associada à questão cultural que não se encontra em muitos lugares do mundo, e a gente precisa fazer com que esse despertar para o turismo aconteça não só por indução do governo, mas que ele tenha também dentro da sua comunidade, dentro do seu empresariado, dentro daquele que tem muitas vezes no quintal da sua casa um grande produto turístico e não despertou para aquilo como empresário. Às vezes eu vejo que as políticas públicas ela podem dar esse impulso, né? Por exemplo, se tu tem um governo estadual pró ao turismo, mas tu vai chegar, como tu falou, tu também tem essa diversificação cultural, mas tu também tem a diversificação política dos municípios. Nem todos pensam iguais. Esse é um dos maiores problemas. Certa vez eu estava em 2013 dentro do Palácio Balbi em Veneza, de trabalho com uma comitiva aqui do Alto Uruguai, onde lá estava a secretária de Turismo de Veneza. Hoje ela é deputada, é Giorgia Andriusa. Ela disse assim que o Vêneto tinha lá 71 cidades. Ela queria fazer uma ciclovia ligando as 71 cidades. Se uma dissesse não, acabava o projeto.
A importância da união. Não é um projeto de Barra do Rio Azul, que o prefeito acompanha, Marcelo Arruda, de Aratiba, de Erechim, de Erval Grande, de Getúlio Vargas. Tem que ser um projeto regional para poder dar certo, né? Tem que ser regional e a oferta tem que estar completa. O turista, dificilmente ele venha para um ponto turístico. Exatamente. Ele precisa encontrar nesse destino turístico que ele escolhe para passar os seus dias, uma boa gastronomia, um bom hotel, um bom receptivo de turismo, a população à noite, preparada. Uma série de coisas. O turismo é noite. O turismo é eventos, é show, é música, tudo, né? É diversão, porque o turismo é o momento que a pessoa tira daquele ano todo de trabalho, ou às vezes de uma vida. Tem pessoas que economizam uma vida toda para poder fazer uma viagem dos sonhos. Então, quando ele se permite aquele momento, ele é rei. Ele quer ser tratado como tal. Então, não basta ter, às vezes, a cascata mais linda, não basta ter o parque temático mais completo, né? Se você no entorno não tiver completo. E aí é que entra o movimento que foi feito essa semana aqui no Alto Uruguai, que aconteceu já há algum tempo atrás, que foi de criar esse clima cooperativo, onde todos pudessem ser inseridos dentro do contexto turístico e não ficasse apenas um destino, porque um destino sozinho sofre muito para fazer essa virada de chave. É muito difícil, é um trabalho árduo. Eu dizia na minha fala que custoso, caro, coisa, né? persistente. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, vou me tornar empreendedor do turismo. E aí imagina aquilo como se fosse uma corrida de velocidade. E não é de velocidade, é de resistência. De resistência, uma maratona. É uma maratona e de resistência. Né? Não basta ser o primeiro a cruzar a linha, tu tem que cumprir todo o ciclo, tem que ter o preparo, tem que ter esse despertar empreendedor que o turismo precisa. E aí é que entra o papel, então, do governo do Estado. Exatamente. A Secretaria de Turismo do Estado tem, por missão do governador Eduardo Leite, quando recriou a nossa secretaria, de estar presente naquelas rotas turísticas, naqueles destinos turísticos que muito antes não foram visitados ou que não foram estimulados dentro do processo. Criar os cursos de qualificação, trazer a segmentação de todas as rotas, de todas as opções, porque muitas vezes, como eu disse, busca-se a revelação do seu Cristo protetor, que hoje é o empreendimento turístico do momento, e o Cristo protetor está no quintal da casa e não foi revelado. Exatamente. Então, olhar para a sua cidade como turista, entrar na sua cidade já na chegada da sua casa e se perguntar como você gostaria de ser recebido naquele local se você fosse um turista. Sabe um exemplo? Tem informação? Tem sinalização? Claro. Tem o atendimento, a capacitação de pessoas, informações. Por exemplo, vamos dar uma rota aqui na nossa região para o pessoal entender o que nós estamos falando aqui. O cara pode vir para o Alto Uruguai, bom, hoje eu vou dormir em Marcelino Ramos, nas águas. Águas termais. Na beira da barragem, coisa e tal. Perfeito. Mas de noite eu vou comer na Vila Trentim, aqui no Vai Paratiba. Pô, quero ver as flores lá de Erval Grande e assim por diante. Essa junção, a tirolesa. Então nós temos várias atividades, nós temos vários campos, coisas que dá para... Entre Rios do Sul, com a motonáutica, então nós temos muita coisa aqui. Turismo de eventos. Eu sempre digo que o turismo, mesmo que essa corrida de resistência, ela acaba com o tempo trazendo infraestrutura para os locais, que é outra coisa que é carente aqui, principalmente na nossa região, né? Essa é uma das coisas que sempre me perguntam. Primeiro a infraestrutura e depois o turista, ou primeiro o turista para vir a infraestrutura? É mais ou menos o dilema do ovo e da galinha. Qual chegou primeiro? Nós nunca teremos uma resposta que possa ser objetiva nesse processo. Tem que caminhar juntos. Né? Quando você consegue fazer o despertar da atividade econômica, que o empreendedor inicial ele consegue fazer com que a cadeia toda cresça, ou seja, consuma produto local, faça com que o produtor vizinho produza a sua geleia, faça o outro produzir a sua salada, o outro é responsável pelo frango. Tudo isso vai fazendo com que a cadeia cresça. Eu fui agora visitar, poucos dias atrás, um projeto de um empreendedor que está no ramo de azeites de oliva. Azeites Batalha. Ousado, né? É um projeto que há 25 anos, 30 anos atrás, nós não imaginávamos ter produção de azeite de oliva no Rio Grande do Sul na escala nós temos hoje, que ainda é insignificante. Responde por menos de 1% do que consumimos. E o empreendimento dele lá, ele fez com que os moradores do entorno se tornassem produtores para servir o seu empreendimento. E não comprou as terras dele e tirou aquele vizinho do lado. Manteve e construiu renda. E você sabe como ele fez para fazer essa pessoa ficar estimulada? Ele foi ao banco e criou uma linha de financiamento como avalista desse produtor e disse para esse produtor, olha, você vai produzir o pepino em conserva
que eu vou consumir. Você vai produzir a cebola, você vai produzir o chuchu. Qual é o sobrenome dele? Batalha. Não, só para saber, né? Porque tem uns gringos que não foram. Não, você pega, por exemplo, o espírito de Gramado. Qual é o espírito hoje? O que fez Gramado ou Caminhos de Pedra ser grande? Quando o seu Miquelon fez exatamente esse espírito cooperativo. Então, se você mata o teu vizinho, você tira dali uma família que pode ser no futuro o teu parceiro, o teu sócio, está matando o teu próprio negócio. E mantém a região toda viva. E aqui nós temos uma região de agricultura familiar que tem muito para produzir nesse sentido. O Alto Uruguai em si, dá para questões geográficas. Nós temos uma parte plana que vai para Passo Fundo, Capoeirê, aqui, mas por lado de cá é Pirambeira. E aqui numa Pirambeira, lá no Vale da Paloma, em cima da Itatiba, lá tem uma vinícola de vinhos finos. Que até pouco tempo atrás era um produto muito consumido por nós aqui e que agora começou a ganhar mercado nacional, internacional. Os vinhos gaúchos começam a ter identidade, que é outro desafio que nós temos agora, Rodrigo, é de fazer com que o nosso produto seja visto como nosso produto. Nós não podemos comparar o nosso Merlot com o Merlot do país vizinho, ou o Taná uruguaio, ou o Cabernet chileno. O nosso Cabernet é nosso. O Taná que nós produzimos aqui na região da Campanha, ele tem um sabor diferente do Taná que está do outro lado, porque é o nosso Taná, é o nosso produto. Esse selo de origem, esse gosto pelo que é nosso, precisa ser estimulado cada vez mais e não tentar elevar a comparação. Ou tu eleva, tu diminui o nosso e acha que o outro é melhor, e não Exato, é diferente. E não é. É diferente. É diferente. O nosso queijo serrano, por exemplo, que é um produto que nós temos muito nosso aqui, trabalhou-se muito tempo para garantir o selo do queijo serrano. O que é o nosso desafio agora? É transformá-lo no potencial que ele tem, como, por exemplo, o queijo da Serra da Canastra, que não perde e não ganha em sabor do nosso, mas o de lá é romantizado. Claro. O de lá é embalado, é produzido junto com uma história, é vendido com a sua história. Agrega toda essa história junto que vem. Isso é agregar valor, é contar a história. Você pega uma festa como a Tiarnina, Festa Tiarnina de Áurea, é uma festa que pode trazer turista do mundo inteiro. Boi recheado em viadutos. O boi recheado em viadutos, a festa do frango, está aqui o prefeito de Barra do Rio Azul, de Barra do Rio Azul, enfim, tantas. Nós temos muitas festas. Nós vamos citar aqui João Pepe e Marcelino, que são todas as etnias, por dia. Olhe dentro nós temos muito. A Frinap, Erechim, que é regional. A Frinap é um evento lindíssimo, né? E agora, nos próximos dias, com voo, com destino de voo. 4 de agosto. Então, tu imagina a facilidade que vai ter aquele turista de Porto Alegre que quer conhecer uma experiência diferente e que chega numa região já consolidada e encontra fila de espera, encontra dificuldades de locomoção, ele pode dividir esse espaço em outras regiões do estado se as regiões estiverem preparadas para isso. Claro. Porque senão o destino turístico fica queimado. E tem uma outra questão que é muito importante. Quando tu está na tua cidade, é normal tu tá trabalhando, tu tá vivendo, tu vai lá, hoje eu comer aqui que é barato, porque é teu dia a dia. Mas quando tu sai para viajar como turista, tu vai pagar 200 pila que tu paga 30 aqui. E esse inverso aí tu nunca faz. Porque quando o cara sai, o cara já está disposto a gastar. Isso que gira. É o período de rei que eu falei. É esse o período. Exatamente. Você vai preparado, você economizou o seu ano, você economizou o seu mês, você economizou, e você diz, hoje eu vou passar uma noite boa. Hoje eu vou tomar um espumante de qualidade, eu quero sentar, eu quero comer aquele prato, mas eu sei que eu vou comer lá polenta mole com carne moída, só que ele vai vir diferente no meu prato, ele não vai ser a polenta mole que eu como em casa. Exatamente. E é simples, e a gente se surpreende agora viajando para o interior do estado, como nas coisas mais simples estão as mais saborosas. Só que a gente não consegue fazer com que isso se torne um atrativo turístico, um produto para turista. O turista é exigente. Porque o empreendedor, eu estava ontem vendo uma matéria, Santino, que eu achei fantástico. Se tu vê no Netflix essas séries, tem aquela série o Vikings, e no interior de São Paulo, não vou lembrar de uma cidade agora, o cara criou uma vila dos Vikings. Aí tu toma como se fosse o chopp artesanal no chifre do boi, como os caras tomavam hidromel antigamente. Ele pegou uma série e fez todas as cabanas, é tudo como se fosse os países nórdicos da época. Não tem reserva para 2 anos. O cara criou em cima de uma coisa, difícil acesso, não tem infraestrutura para chegar. Quando o pessoal vai para quê? Para viver esse dia de rei de diferente. Então, nós temos exemplos fantásticos do mundo afora, no Brasil e dentro do nosso estado. Né? Isso é uma discussão que a gente faz muito lá, Rodrigo. O turismo precisa de acesso, sim, relativamente verdade. Porque você pega, por exemplo, Câmara do Sul.
para visitar os cânions, Deus. é difícil. Difícil. Mas quando tu chega lá, tu é engolido com uma experiência tão inesquecível que você acaba esquecendo, inclusive, a dificuldade que teve. Aliás, a dificuldade passa a fazer parte, Faz parte do trajeto. Do próprio turismo. Então, é importante, mas é mais importante você, ao chegar no seu destino, viver uma experiência única, que para nós pode ser a coisa mais comum, tirar leite de uma vaca. Todos nós crescemos fazendo isso. Para turista, tem gente que nunca viu uma vaca sendo ordenhada. Quanto mais fazer a ordenha da vaca. Eu visitei um empreendimento em Morro Reuter, onde a experiência ofertada era fazer a coleta de ovos de galinha caipira. E a coleta era oportunizada, era ofertada, então a criança que conseguisse fazer aquela coleta, ele levava o ovo, a criança levava o ovo. Para uma criança que nunca viu uma galinha viva ou que nunca teve essa oportunidade, é única. É uma experiência que ela vai levar para o resto da vida. E isso que o turismo novo, normal, esse turismo que agora nos coloca na reconexão com a natureza, nos coloca na reconexão com espaços abertos, tem com muita diversidade no Rio Grande do Sul. A gente precisa só estimular ele e trabalhar ele. Fazer com que cada um tenha o seu produto. E de concreto, nossa região, desse evento que teve na URI na terça-feira, dessas rotas que o governo restabeleceu, qual que é? A 420 é uma que está nela? Olha, as rotas todas, elas estão sendo trabalhadas do ponto de vista muito mais de segmentação do que de infraestrutura. A infraestrutura, a Secretaria dos Transportes está trabalhando. Nós estamos estimulando agora a segmentação do que ofertar nesse conjunto de opções. Então, eu sei que aqui tem um campo riquíssimo para turismo, para o cicloturismo. O cicloturismo cresce de forma muito intensa nesse momento. Mas o que fazer com esse ciclista depois do passeio? Para onde levá-lo? Ofertar a rota das cervejarias? Ofertar a rota dos vinhos? Dos vinhedos, ofertar o turismo de camping, o campismo que cresce muito, que já foi no passado uma coisa muito, muito rica e que se perdeu por falta de infraestrutura, mas o camping hoje voltou a ser um grande produto turístico. O trailismo, o trailer que a gente não via mais, voltou com uma intensidade. Que o país não tem exemplo nos Estados Unidos. Por exemplo, o parque preparado, que é baratíssimo. É baratíssimo. É baratíssimo. É uma área grande que tem um pouco de infraestrutura. O que precisa? Água, ponto de água, ponto de energia e ponto de esgoto para fazer o... Não é uma coisa cara, né? Não é caro. O que esse turista busca quando vai buscar, quando procura um local para encostar o seu trailer? Uma iluminação segura, um acesso mínimo e gastronomia. E essa gastronomia não precisa necessariamente estar em cima de um prédio. Pode-se fazer o food truck hoje, por exemplo, que traz experiências gastronômicas espetaculares. Né? Então, o turismo ele é apaixonante porque ele é uma empresa, uma grande empresa que precisa ser trabalhada como tal. Você precisa estar sempre modernizando o jeito de fazer para que o turista se sinta contemplado por aquele empresário. E nós temos marcas próprias, por exemplo, nós temos o Rally de Erechim. É um rally internacional que traz 70 mil pessoas em 3 dias. Olha o potencial da... Quem sabe que se discuta, é um sonhador trazer uma etapa do Mundial. Por que não? E aí você traz o piloto e traz a equipe. E a família do piloto, você faz o que com ela? Tem tudo. Bota ela na beira da cerca assistindo, mesmo que não seja aquilo que ela queira, ou tu pode ofertar para ela um passeio histórico, cultural, para visitar aqui a colonização polonesa, que vai alemã, sair daqui italiana. Dizendo que é o melhor rally do mundo mesmo, por esse tipo de experiência. O piloto está ali, na adrenalina da corrida, a equipe está ali na adrenalina, mas a esposa, de repente, os filhos, gostariam de fazer uma coisa diferente. Então, precisa estar associado ao artesanato, precisa estar associado à gastronomia, precisa estar associado à visitação aos prédios históricos. É uma oferta completa. Essa questão dos prédios históricos, Erechim, é aquela questão de tu passar na rua que tu vive na tua cidade e tu não vê as belezas no teu redor. Né? Acabamos de falar disso, está no quintal de casa. Nós falamos. Então, por exemplo, aqui, a gente vê várias turmas da URGS, de Porto Alegre, de arquitetura, vêm para Erechim, onde tem aula ao ar livre para mostrar a arte deco de Erechim. Coisas que está aqui. Então, imagina, o mundo arquiteto sabe que nós temos uma das áreas mais ricas de arquitetônica deco, arte deco. E quem sabe o pessoal disso? do mundo, a URGS sabe que tem os professores lá que vêm, mas quem sabe? Só o estudante de arquitetura. Agora, se eu trago para cá uma família que está voltada para o turismo de evento, o turismo de evento muitas vezes é o principal produto. Né? E Erechim tem. Esse destino de chegada que ele acaba sendo Erechim para qualquer situação. Ele é polo de saúde, ele é polo de educação, ele é polo de empreendedorismo, de empresarial. Tira Passo Fundo, que teve o investimento no aeroporto.
aeroporto grande e tudo, que isso vai movimentar toda a região, inclusive a nossa ajuda, Sim. movimenta todo o setor do translado, que leva os dia a dia, então mexe com tudo, né, cara? E isso é uma coisa, Rodrigo, que a gente precisa trabalhar muito, que é mapear esse cidadão que passa por Erechim como turista. Todo aquele que não é nativo é turista. Exatamente. Veio para um médico, é turista. Turismo. Veio para estudar, é turista. Veio para um evento que científico. passou uma vez aqui, é turista. Nós temos empresas aí com 1.000, 2.200 funcionários, vem muita gente de fora com potencial de consumo, empresários fortes que acabam passando aqui. Nós temos a Itecnial, nós temos a Comil, nós temos o Cavalete, nós temos a P5, que exporta para 70 países. Vem muita gente para cá. O que te apaixona quando tu viaja, por exemplo, para... Vamos usar o que nós temos que usar de bonito e que deu certo para a gente... o turismo também tem que ser copiado. Claro. O que te apaixona quando tu chega nas Hortênsias, por exemplo? A primeira impressão que tu tem quando tu chega na cidade, que as pessoas, que tu vai ser atendido. Cara, eu acho que é essa relação próxima do bom atendimento. É isso. Fundamental. É isso. Não tem. Eu recebi um áudio de um casal que veio passear no Rio Grande do Sul, amigos meus de Brasília. Não adianta eu comer o melhor queijo se o cara me tratar mal. Eu posso comer A filhinha dele de 9 anos mandou um áudio para bem. mim ontem, dizendo assim: nossa, tio, como o povo daqui é gentil. É isso aí, não tem. É isso que te segura. Gentileza. Na tua cidade. Na tua cidade. Gentileza gera gentileza. Então você chega, da onde que é? Eu sou ali da Barra do Rio Azul. Aqui do lado, Barra do Rio Azul. Eu sou ali de Viadutos. Não, é turista. É turista. Receber bem. E o inverso é verdadeiro. Chega alguém na sua cidade, receba bem, porque essa pessoa pode voltar amanhã com a família. Ele veio como vendedor, como representante comercial. Chegou na cidade, fez a sua representação comercial, é turista. Daqui a pouco ele retorna. Amanhã ele diz assim: fui tão bem tratado lá, vamos passear lá em Erechim, vamos fazer um passeio lá, conhecer Áurea, conhecer Gaurama, conhecer... Então, São Ferro, nós temos muito potencial aqui na região. Passeios comemorativos, nós estávamos falando esses dias sobre os passeios comemorativos. Marcelino Ramos tem o único giratório de trem que ainda está em condições de ser operado. Então, falando com o Delfim sobre isso, o prefeito, como é que nós vamos fazer para que isso seja agregado aos passeios termais, a rota termal, que hoje lá já é consolidada, mas que com a pandemia, por exemplo, quase entrou a maioria entrou em impedimento de trabalhar. Então, bom, esse turista ele poderia ter sido deslocado para outros tipos de situação que não ficasse tão somente dentro da água, como era a situação. Se tivesse uma gastronomia forte, por exemplo, se tivesse Era um momento todo mundo assustado, não sabia o que fazer também, que acho que nada muito adiantar naquele momento. Depois foi... Por isso que eu digo, a pandemia trouxe uma tristeza profunda nas pessoas, trouxe um momento de muita dificuldade, mas ela trouxe também consigo uma série de outras oportunidades que quem soube e quem conseguiu entender o recado, certamente vai ser reinventado do ponto de vista comportamental, do ponto de vista empreendedor. Se antes você saía de Erechim e viajava até Porto Alegre para participar de uma reunião importantíssima de uma grande instituição, como uma FEComércio, como uma Fiergues, hoje você faz isso numa tecla. Você aprendeu a fazer numa tecla. Eu ia cada 2 meses, e uma vez por cada 2 meses eu ia a Porto Alegre. Faz 2 anos que não vou. E eu continuei falando as mesmas teve coisas. Que se modernizar. Até mais, vou ter que dizer. Muito mais intenso, porque antes você tinha essa dificuldade. Para nós que somos da política, por exemplo, eu tenho que computar o tempo de deslocamento entre uma cidade e outra. E eu tenho que fazer com que o evento não seja prejudicado com a minha presença e nem atrasado na outra. De repente, tu tem várias agendas que Hoje você mudou, hoje a gente quebra isso com um teclado. Até um dia, como eles tinham estados mais longe da capital do estado, se tu pegar geograficamente, diz assim, pessoal, eu tenho acompanhando os gastos com diário, não tem mais diária. Eu disse, olha, quem sabe não precisa mais tanta diária porque dá para fazer as mesmas coisas sem viajar. Se nós conseguirmos encontrar o ponto certo disso para que não se torne escravizador ao ponto de você não ter mais o teu momento, porque também acabamos passando por isso. Lives, reuniões, para não endurecer, né? E aí você acabou entrando num outro problema que foi o estresse que gerou, por exemplo, para a família que tinha o pai trabalhando em casa, a mãe trabalhando em casa e os filhos sem poder estudar porque estavam em casa. Então, tinha que dividir o tempo entre a reunião de trabalho, a comida para o filho, com a outra mão e alfabetizar na outra. Tudo é equilíbrio, né? Então, encontrar o ponto de equilíbrio vai ser fundamental, mas por outro lado, a economia que se fez nesse sentido, do ponto de vista de não ter esse gasto com deslocamento, ela está represada e ela vai para algum lugar. E ela pode ir para a reforma da casa, como muitos fizeram,
que o mercado do setor de construção civil, do setor moveleiro cresceu bastante na pandemia. Ela pode ir para o setor de diversão, né, que é o reencontro com o turismo, com as viagens, ou ela pode ir para o hospital gastando com doença, com estresse, com infarto. Falando com o empresário local, ele me disse que uma loja de móveis grande da cidade, ele disse assim, ó, que o que salvou ele na pandemia foi sofá e cama. O cara, mas em casa, pô, não vou viajar, vou trocar o sofá, tá meio velhinho. Tu vê sempre, mesmo na crise, se o cara chora, tem o vendedor de lenço e assim por diante. Então, quem viu as oportunidades, não aqueles aproveitadores de coisas que a gente está vendo em Brasília, alguns municípios que vão deixar para o segundo momento, que seja punido quem fez coisa errada. Tu esteve lá, tu sabe que não, é um mundo cão, que não é fácil. O cara tem que ser bom lá para aguentar o tirão. Mas, Santini, nosso tempo está chegando ao final, belo bate-papo, mas eu queria saber um pouquinho também do PTB, as políticas. Fica, não fica? Hoje tu faz parte do governo, uma parte não faz. Nós temos aquele um grupo que nos últimos anos não esteve junto, agora estão e não estão. Como é que tu está vendo o PTB para as eleições do ano que vem? Olha, eu acho que o ponto de corte para isso tudo vai ser a reforma eleitoral. A reforma eleitoral ela vai trazer um novo cenário, se ela porventura for aprovada como está sendo proposta lá, que é o distritão. Então, até outubro, a sugestão, o conselho que nós temos dado é que não se faça movimento algum. Esperemos até outubro para ver o que vai acontecer. De outubro a março, nós teremos um tempo para discutir internamente qual será o nosso destino. Todos nós estamos filiados ao partido, todos nós somos mandatários, todos nós temos legitimidade nesses mandatos e nenhum de nós está expulso do partido, como foi divulgado, como foi difundido em muitas redes, em muitos comunicados que foram feitos. Não houve desfiliação de nenhum desses parlamentares e poderá acontecer um movimento de desfiliação coletiva, poderá acontecer uma migração conjunta para um mesmo destino ou poderá cada um escolher o seu destino, como melhor se adapte à sua realidade, porque nem sempre o que é bom para determinado parlamentar pode ser interessante para o outro. E isso também tem que ser uma construção com a base, porque a janela eleitoral, se ela vir porventura acontecer, ela só vai poder ser feita pelos deputados. Os vereadores não terão janela. Não, isso é depois, na outra então, em 2024. Tu imagina esse lapso todo, esse tempo todo, como fica esse processo? Felizmente... Antes de tu botar o distritão e a questão que de uma lista fechada, não? Não. Tá bom. Distritão, no formato como está proposto lá, funciona da seguinte forma. O primeiro acesso se dá pela legenda. Tem que completar a legenda. Então, teríamos que fazer, se fosse 180 mil votos, 180 mil votos. O segundo acesso se dá pela ordem de votação. Então, você acaba preservando os partidos grandes, que ficam com medo do distritão puro, e você dá aos partidos pequenos uma condição de ele poder disputar, quem sabe, até 2 vagas. Se antes ele teria só a do seu super puxador, ele acaba, quem sabe, nesse processo, tendo condição de colocar 2 candidatos. Se um fizer 120 mil votos e outro Como fizer... foi para vereador? E outro Nós fizer... tivemos vereadores de Erechim sem o conceito eleitoral, que estariam fora, se fosse A minha votação hoje, eu estou em 29º no estado, 68 mil votos. Eu estaria no distritão puro e simples como estava, com a minha cadeira garantida. Em 31 seria o 29 e o Ronaldo Nogueira seria o 31. Então nós teríamos 4 deputados federais dentro do grupo do PTB. E teríamos 7 estaduais. A composição de coligação, ela faz com que a gente tenha ganhos e perdas, porque tu perde, quem sabe, nessa questão da condição da tua votação não ser o suficiente, mas ao mesmo tempo você tem a cauda, que é oportunizada pelos menores e te faz chegar e conquistar a cadeira que está planejada. Então, é tão sutil a diferença, mas ela muda tudo. Muda tudo. Se for só o primeiro acesso e os mais votados, os partidos reduzirão os candidatos. Então, partidos consolidados vão colocar 6 candidatos e vão garantir as 6 cadeiras. Para manter os 6. Vão eleger os 6. Vai ter menos energia, menos gasto, menos despesa. Por outro lado, os que são contrários a isso, dizem como é que um Santini vai sair lá do interior de Lagoa Vermelha, tendo sido motorista e vai virar deputado competindo neste modelo, nesse processo, ou como é que o Marcelo da Barra do Rio Azul vai sair de prefeito da Barra e vai lá competir com esse processo. É difícil.
de O Marcelo, para guinda. concorrer a deputado, sempre pergunta, ele É o sonho. sai de lá. É o meu sonho, que ele termine o seu mandato, conclua o seu mandato como prefeito e se Ainda prepare mais, para ocupar essa ainda mais cadeira. num mandato que ele foi unanimidade, como é que, por chapa única, como é que vai alargar agora? Não dá, né? Eu acho que a região precisa de renovação. É. A gente percebe quando existe renovação, como a energia se renova e vem com muito mais vigor o mandato. Quando ele vem se perpetuando ao longo do tempo, e por isso eu sou convicto da tese de que a gente precisa ter 2 mandatos apenas em cada posto, e no modelo que eu defendo, nós não teríamos reeleição para o Executivo, nós teríamos um mandato de 5 anos para o Executivo e 2 apenas para o Legislativo, e depois tu roda e deixa a fila andar, porque você vai transformando, vai fazendo a energia ser circulada ali dentro, você unificaria as eleições de vereador a presidente da República, você faria mandatos de 5 anos. Hoje, a maioria das administrações trabalha para se reeleger. Faz o que pode nos primeiros 4 anos para garantir o segundo mandato e depois trabalha o segundo mandato para corrigir aquelas distorções que teve que fazer no primeiro para corrigir. É difícil encontrar casos como esse do Marcelo, que foram um conjunto de pessoas que a cidade se uniu e disse, não, é como o gerente de uma empresa, que deveria ser, né? A política deveria ser Foi bom gerente. ficar. Tá ótimo, Nem não mexe. concorrente. Vamos fazer assim, vamos escolher esse síndico profissional, deixa o síndico profissional aqui e coloca lá o conselho fiscal, os vereadores, para fazer a fiscalização. Mas no modelo que a gente sonha, o ideal seria isso. Um mandato de 5 anos, para não ficar muito longo, e sem reeleição para o Executivo e com limite para o Legislativo. E aí fazendo a roda girar. Tu convencer os caciques partidários nacionais a aceitar, seria o ideal para o Brasil. Eu quero ver aqueles que concorrem. A governador perde, depois eles pegam, vão lá, no meio do mandato concorre, perde para o Senado, aí volta para o seu mandato, aí não dá, né? Aí não dá. Acaba sendo muitas vezes trabalhado com esse espírito, né? Com Então esse espírito. você dá aquele tiro para deputado para ganhar a prefeitura. Exatamente. Você dá aquele tiro para prefeito para se consolidar para Não deputado. dá, né? E eu acho que a política ela precisa Porque ser tu põe mais mais maneira assim, ó, tu se elegeu para tal coisa, não pode largar para concorrer a outra. Isso também seria um avanço na política. Se a população te escolheu para te ser prefeito, tu tem que ser prefeito. A população te escolheu para ser vereador, a menos que o governo que tu faça parte te chame para compor, tu vai abrir, quer dizer, um caso à parte, mesmo assim. Mas essa é uma discussão que é importante fazer. Né? A interrupção de um mandato, ela é muito traumática. Eu tive a oportunidade de concorrer a prefeito na minha cidade e eu não escondo de ninguém que o meu sonho é ter a oportunidade, nem que seja de disputar uma eleição para prefeito na minha cidade. Se porventura eu tiver o privilégio de ser prefeito na minha cidade, eu vou encerrar com chave de ouro. Porque eu acho que todo mundo busca um dia poder contribuir para a sua cidade. Mas com 68 mil eleitores, não tendo um único deputado ocupando espaço no Congresso da nossa região. Nós não tínhamos um único deputado eleito em Passo Fundo, em Erechim, em Vacaria, em Caxias, em Bento Gonçalves, uma única cadeira sentada lá para defender. Todos os deputados são passantes por aqui, ou alguns que tiveram origem de nascimento, mas não tem vínculo com a cidade aqui. Largar 68 mil eleitores para ter o meu sonho, a minha vaidade atingida sendo prefeito da minha cidade, se porventura viesse a ser eleito, seria uma traição com os outros 60 mil eleitores. Então, abrir mão... Termina o mandato e vai depois de 2 anos. Isso seria o ideal. É isso aí. Santini, obrigado, cara. Eu que agradeço. Te agradeço. E assim, terminamos essa entrevista hoje com o secretário estadual de Turismo, o Ronaldo Santini, ele que é aqui da nossa região, Lagoa Vermelha. Esperamos que, se não falamos de emendas, que ele trabalhou com muita coisa, o foco era o turismo, mas tem muitas coisas que ele já trouxe para a nossa região aqui da Uruguai. Uma boa noite a todos e até a próxima.